E imagine só você comprar um fundo imobiliário custando na casa dos seus R$ 160 e hoje ele estar sendo negociado a quase 50% abaixo disso, no valor próximo de R$ 80. É isso que está acontecendo com o IRDM11. Só que isso é uma verdadeira oportunidade ou só está refletindo ali o mercado e com todos esses riscos que estão acontecendo? Só que antes da gente continuar falando sobre o IRDM11, eu preciso que você se inscreva neste canal, porque com isso você vai estar contribuindo com o crescimento do canal e também de graça, né? Então vamos fazer algumas trocas. Eu te dou um pouco de conhecimento e conhecimento é dinheiro e você pega e aperta no botãozinho assim aí de se inscrever. Só que vamos deixar de enrolação e vamos começar logo com esse vídeo. E como que está o preço do IRDM11 hoje? Hoje ele está custando na casa dos seus 81,20, tá? Porém, se você abrir um histórico aqui um pouco maior nos últimos 5 anos, você vai ver que em diversos momentos ele já chegou a custar 100, 110, 120, 130, 150, R$ 160. Eu já vi esse fundo imobiliário sendo negociado na casa dos seus R$ 160. Então, se você tivesse comprado na casa dos seus 160 e tivesse comparado o seu preço hoje, você teria uma queda de mais de 50%. Chega a ser assustadora essa queda. Só que vamos dar aqui um contexto geral aqui do que está acontecendo nos fundos imobiliários. Todos os fundos imobiliários estão sofrendo, não somente os fundos de papéis, mas todos. No caso do IRDM11, acaba sofrendo dobrado por conta da sua estratégia. A estratégia do IRDM11 é um pouco diferente daquelas que a gente já trouxe aqui no canal. O IRDM11 ele busca uma estratégia ali de mista, como se fosse um FOF e ao mesmo tempo um fundo imobiliário de CRIs. E como assim, você deve estar se perguntando? Então imagine só que a estratégia principal do fundo é investir em CRIs, dívidas do setor imobiliário, só que ele tem uma estratégia secundária que permite ele comprar outros fundos imobiliários. No passado, isso, eu acompanhando de perto ele, porque eu tenho ele na minha carteira, dava muito certo. O fundo conseguia fazer flipagem, arbitragem, ganhava muito dinheiro com isso. Tanto que quando a gente olhar para o seu histórico de dividendo, isso fica muito evidente. Porém, em momentos como esse, que está ali no mercado geral está caindo, não é tão fácil assim de fazer essas arbitragens, essas flipagens. Porém, mesmo assim, o IRDM11 costuma ser um fundo extremamente interessante. E é isso que a gente vai estar vendo ao longo desse vídeo. E essas são as informações básicas do IRDM11, tá? A gente vai estar passando bem rápido aqui para esse vídeo não ficar muito extenso, para a gente dar um foco principal no seu relatório gerencial. Porque se você quer realmente ganhar dinheiro com fundo imobiliário, você tem que parar de seguir a manada e seguir ali os fundamentos dos investimentos. E não é comprando em fundo imobiliário na alta, comprando fundo imobiliário com 20, 30, 40% acima do seu valor patrimonial que você vai estar ganhando dinheiro. É fazendo exatamente ao contrário, comprando quando ninguém mais quer comprar. E isso fica bem claro quando a gente olha aqui para esse indicador do P sobre VP do fundo imobiliário aqui IRDM11, que hoje ele está sendo negociado a 0,87. O que isso significa? Significa que hoje ele está com desconto próximo aí de 13%, então um excelente desconto. E também o seu último rendimento foi de 93 centavos, com um dividendo yield de quase que 1,1. Lembrando que o fundo ele é muito grande, tá? Então ele tem mais de 3,4 bilhões de patrimônio e o seu valor patrimonial está na casa dos seus R$ 93. E a sua rentabilidade no mês de quase menos 5%. Então ele está caindo. Então tem vários fundos imobiliários que estão caindo. Inclusive eu vou dar uma pequena explicação quando a gente abrir o seu relatório gerencial. Só que vamos agora para os dividendos do IRDM11, que é aquilo que a gente ama. E esses são os dividendos do IRDM11, tá? Você vai ver que ele costuma ser bem volátil. Isso é uma característica dos fundos imobiliários de CRIs. Então, fundo imobiliário de CRI costuma pagar um dividendo bem volátil. Então, tem mês que ele paga muito e tem mês que ele paga ali relativamente baixo comparado às suas médias históricas. Se a gente dá uma rápida olhada aqui, a gente vai ver que no mês de dezembro ele chegou a pagar quase que 1,60 por cota. E isso acaba refletindo demais naquilo que eu já expliquei um pouquinho, que é a sua estratégia. O fundo investe primordialmente em CRIs? Sim, porém ele tem uma estratégia secundária que vai permitir ele investir em outros fundos imobiliários. No passado ele conseguia fazer uma estratégia muito louca ali que dava muito dinheiro para ele. Só que nesse exato momento não está tão fácil assim de fazer esse tipo de estratégia. Então ele não consegue ter ganhos tão elevados assim como ele teve no passado. Porém, se você está buscando oportunidades para você entrar no fundo, pode ser que agora seja uma boa hora.
Então, continuando, ele nos últimos 6 meses ele pagou 6,3, nos últimos 12 meses ele está pagando quase que 16% de dividendo yield. Cara, um absurdo. Principalmente se você comparar que ele foi criado aqui no ano de 2018 e que desde o seu IPO já pagou quase que 72%, então isso chega a ser espetacular. E o porquê que eu falo isso? Porque ele bate CDI, ele bate Selic, ele bate Bovespa, bate IFIX, então ele está pagando demais desde o seu IPO, tá? É claro que hoje ele está com essa desvalorização na sua cota, porém é algo que pode acontecer, principalmente em produtos de renda variável. E é aqui o grande diferencial do IRDM11, na minha opinião, que é na questão de taxas. O IRDM11 não tem uma taxa de performance absurda, não tem uma taxa de gestão muito alta, nem de administração. Por o fundo ser muito grande, o fundo ser mais de 3 bilhões de patrimônio, ele pode ter taxas baixíssimas, porque mesmo assim ele vai conseguir se manter. Então, na minha opinião, isso é o grande diferencial do IRDM11, porque existem diversos fundos ali que são dos setores de CRIs, Porém, eles cobram taxas altíssimas. Então, o fundo imobiliário já tem um risco por si só, investindo em CRIs. E quando esses fundos aqui que são de alto risco, eles costumam trazer um bom rendimento, a boa parte ali da sua taxa de performance vai comer esse rendimento ali que seria distribuído para o cotista. E no caso do IRDM11, isso não acontece. Super mega interessante na minha opinião. Principalmente na minha opinião, que eu sou cotista, então eu gosto demais dessas taxas. Agora vamos dar uma olhadinha no seu relatório gerencial. Eu não vou mostrar todo o relatório gerencial do IRDM11, porém vou mostrar algumas partes mais importantes na minha opinião. E uma parte super mega interessante é essa parte aqui, que ele faz o seu rendimento comparado com o CDI. Lembrando que nos últimos 12 meses ele ficou abaixo do CDI apenas 2 vezes. Então ele tem um excelente rendimento, principalmente comparado à renda fixa. E ele tem uma certa vantagem, porque ele não tem imposto de renda quando está comparando ali como uma Selic ou algum CDB, por exemplo. E essa aqui é a distribuição do seu patrimônio na sua carteira, tá? Então você consegue ver aqui bem claro que ele tem cerca de 70% do seu patrimônio em CRI. Porém, ele também tem uma boa parte em caixa, tem 22% em outros fundos imobiliários e também tem fundo imobiliário de renda fixa, tá? Só que o que isso já mostra pra gente? O fundo imobiliário, ele tem uma estratégia principal de CRI, que é isso que vai dar uma renda mensal para ele, porém ele também tem uma estratégia secundária que é investir em outros fundos imobiliários. Isso no passado, como eu já falei, deu muito bom e o IRDM11 conseguia trazer excelentes resultados. Porém, nesse exato momento, fica ali um pouco mais difícil de fazer aquelas estratégias que ele fazia no passado. Porém, qual é o ponto interessante? Se você acredita na gestão do fundo imobiliário, pode ser que daqui a algum tempo a Selic abaixe e o RDM11 consiga fazer aquelas flipagens, arbitragens, aquelas estratégias que somente ele conseguia fazer e que dava muito retorno para o cotista. Porém, esse é um ponto de atenção que você deve ter. Agora, na sua parte de CRIs, qual o seu principal indicador? IPCA e CDI, tá? Então, o que isso significa? Que a maior parte dos seus CRIs está atrelado ao IPCA e ao CDI. Então, se o IPCA começa a subir demais e RDM11 acaba ganhando mais na sua parte de CRIs e com isso vai distribuir mais ainda para os seus cotistas. E eu não poderia deixar aqui de mostrar aqui como que está a carteira de fundo imobiliário do IRDM11. O primeiro ponto é que, por ele investir em outros fundos imobiliários, ele pode acabar sofrendo a oscilação de mercado e que isso prejudica demais o rendimento, principalmente nesses principais fundos que eu vou estar mostrando aqui, como o DEVA11. Se você observar, o seu preço médio na cota é de R$101 e ele tem mais de 1 milhão de cotas do DEVA11, tá? Então ele tem muitas cotas do DEVA11, porém isso significa apenas um ponto, cadê? Aqui, ó, 3,74 do seu patrimônio. E por que isso influencia demais? O DEVA11 estava com preço médio de R$101. Ele estava sendo negociado na casa dos seus 80, 90. Porém, hoje ele caiu demais por conta do circuito de compras. Então, o IRDM11 acaba sofrendo demais com isso. E não é somente com ele, é com o TORD. O TORD, olha o preço médio do IRDM11. Está na casa de quase R$11. O TORD hoje está sendo negociado a quase R$4. O TORD hoje não está nem pagando dividendo. Então, essa estratégia do IRDM11 está fazendo que ele sofra um pouco mais do que o pessoal já está acostumado. Principalmente por conta de DEVA, HCTR,
Tord. Então, são fundos imobiliários que estavam muito interligados. Então, quando um começou a dar problema, todos os outros começaram a dar problema. E isso acabou prejudicando demais o IRDM11. E isso também nos explica o porquê que ele estava caindo tanto nos últimos meses. Porque os fundos que ele tem ali no seu patrimônio estavam indo muito mal. Isso acaba refletindo demais nos rendimentos do IRDM11. Tanto que nos próximos meses você pode esperar ali uma baixa significativa nos seus rendimentos por conta disso. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já vou encerrando por aqui para que ele não fique muito grande. Não se esqueça de se inscrever e até a próxima, hein?